do ensino médio porque é a base que a gente precisa, né? Mas me fala se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, vamos começar aqui. Vocês lembram que a gente usa os números para contar? Os números que a gente usa para contar são o que a gente chama de números naturais. E esses números naturais são o quê? A gente representa pelo conjunto da letra N, é o 0, 1, 2, 3 e por aí vai, não é isso? Depois a gente aprendeu o quê? Os números inteiros. O que são os números inteiros? Representado pela letra Z. São aqueles que a gente usa para contar, mas que também podem representar, por exemplo, dívida, ou então a altura abaixo do nível do mar. Então, são números positivos e negativos. Então, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Aí depois vocês aprenderam os números racionais. Não é isso? O que são os números racionais? A gente representa pela letra Q de quociente, que significa razão ou divisão. São aqueles números que a gente consegue representar através de fração. Então, os números racionais vão ter todos os números inteiros e os números naturais também. A gente pode escrever assim, ó, x pertence aos naturais, ou seja, x é um número natural desde que x possa ser escrito na forma de A sobre B, aonde B é diferente de zero, tá? Por exemplo, eu não posso ter 2 dividido por 0, né? Como é que eu vou pegar 2 canetas e dividir por ninguém? Certo? Então, depois a gente aprende o quê? Os números irracionais. O que são os números irracionais? A gente representa pela letra I. São todos aqueles números que não têm raiz exata. Não é isso? E que também são dízimas não periódicas. O que são dízimas não periódicas? Lembra do número π? Lá que a gente vê? 3,14 na circunferência, lembra disso? Sim. Então, o π é um número irracional, ou seja, é um número que não tem fim e que ele é uma sequência que não se repete um padrão. E aí a gente pode falar o seguinte, ó, os números naturais é como se fosse uma caixa de brinquedo, que tem todos os números que a gente usa para contar. Essa caixa está dentro do conjunto dos números racionais. E os números racionais estão dentro dos números contido, né? Dentro dos números irracionais, que são aqueles que a gente pode escrever no formato de fração. E aí a gente tem uma caixa maior, que são os números reais. E aí eu tenho uma outra parte aqui separada que são os irracionais. E esses dois juntos aqui, racionais com irracionais, me dá o conjunto dos números reais, que são os que a gente usa na nossa vida. Existem números que a gente não representou aqui, que é a raiz quadrada de número negativo, que a gente fala que é um número complexo, mas esse a gente não tem trabalhado, não tem caído no Enem. Então, olha só. Todo número natural, por exemplo, número 2, eu posso representar como uma fração, é a mesma coisa que 2 sobre 1. Todo número inteiro também, né? Menos 3 é a mesma coisa que menos 3 sobre 1. E toda vez que eu tiver uma raiz exata, eu consigo falar que ela é inteira. Por exemplo, quem é a raiz quadrada do número 100? Que número vezes ele dá 100? Hã? 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. E aí, 10 eu posso representar como uma fração, 10 sobre 1. Não é isso?
E aí a gente continua. Por exemplo, a raiz quadrada de 100 sobre 49, quanto é que dá isso? Isso aqui é a raiz quadrada de 100 sobre a raiz quadrada de 49. Quem é a raiz quadrada de 100? Que número vezes ele dá 100? Pensa aí, 1 vezes 1, 2 vezes 2, que número vezes ele mesmo dá 100? Hein? 10. Isso. E que número vezes ele dá 49? 7, né? Então, esse número é 10 sobre 7. E aí, vamos lá. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, a fração 2 sobre 3. Se vocês tentarem pegar o 2 e dividir por 3, 2 é menor do que 3. Então, não dá para dividir. Como é que eu faço para continuar a conta, então? Eu boto um 0, aqui, porque vai ser menor do que 1 inteiro, e coloco aqui o 0. Aí o 2 virou 20. Aí eu vou pensar, 20 dividido por 3. Quantas vezes o 20 cabe no 3? Pensa aí na tabuada do 3 e me fala. 3 vezes quanto chega mais perto de 20? Que número vezes 3 chega perto de 20? 18. 18. Então, eu tenho que botar 6 aqui, né? Que aí 6 vezes 3, 18. Aí, quando eu só botar de vermelho, só para deixar destacado o que eu fiz. Vai dar 18. Aí, eu vou fazer 20 menos 18. Isso dá 2. Aí, eu quero continuar a conta. O que eu faço para continuar a conta? Eu boto um 0 aqui. Vou colocar aqui no quociente? Não, só aqui embaixo. 20 dividido por 3 vai dar 6. Aí, de novo, 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Se eu quiser continuar a conta, eu boto um 0 aqui, vai dar 6 de novo. Vai dar 18, vai sobrar 2. Então, o que está acontecendo? Toda vez sobra 2. Né? Então, a gente arredonda. Isso aqui vai ficar dando 0,66666. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Ou seja, é um período de número, é uma sequência de número que se repete. Nesse caso aí, o único algarismo que se repete é o 6. 6, 6, 6, 6. Então, isso é uma dízima periódica. Se eu tivesse isso aqui, 0,23, 23, 23. Isso é uma dízima periódica? É, porque é um número que não tem fim. Como é que eu sei que esse número não tem fim? Porque eu coloquei, ó, reticências aqui, tá? Isso é uma dízima periódica. Agora, se eu falasse assim, 0,23, eu não coloquei reticências. Então, isso aqui é um número decimal. Isso aqui não é uma dízima periódica. Por quê? Porque não está se repetindo e não tem a reticências ali. Tá bom? Se eu colocasse 0,2323, ainda é um número decimal também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora eu vou colocar uns números aqui e vocês vão me falar se é dízima ou se é número decimal, tá bom? 0,4 é um número decimal ou é uma dízima periódica? Número decimal. Muito bem, é um número decimal porque não tem reticências. Agora, se eu botar assim, 0,444, isso é um número decimal ou uma dízima? Uma dízima. Muito bem, é uma dízima porque tem as reticências. A dízima periódica eu também posso representar como 0,4 e uma barra em cima. Esse tracinho em cima representa que aquele número está se repetindo para sempre, tá? Se eu falasse assim, 0,12345,6, isso é um número decimal ou dízima periódica? Número decimal. Número decimal. Ah, mas tem muito algarismo, não tem problema, mas é número decimal. Isso aqui, 0,1,3456, 1,2,3,4,5,6 reticências. É um número decimal ou uma dízima periódica? Uma dízima periódica. Isso. E isso aqui é um número decimal ou uma dízima periódica? Dízima periódica. Isso.
E se eu colocar assim, 1,256 barra, isso aqui é um número decimal ou uma dízima periódica? Ele é uma dízima... Seria uma periódica, né? Isso, é uma dízima periódica. Tem uma parte que não se repete, mas ele não deixa de ser uma dízima periódica, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver como é que eu faço para poder transformar essa dízima periódica ou esse número decimal em fração. Eu tenho como representar isso em fração ou dízima periódica. Então, por exemplo, número 0,6. Ele é um número decimal, porque ele é finito. E aí eu vou ver quantos algarismos tem depois da vírgula. Só tem uma casa decimal, né? Um algarismo depois da vírgula. Então, eu vou botar 6 sobre 10, porque só tem um algarismo. Se eu tivesse, por exemplo, 0,68, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Espera aí, tem alguém entrando. Fala para mim, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula e me fala como é que vai ficar. 2. Então, vai ficar 68 sobre 10. Sobre 100, desculpa. Latifa e Larissa, depois tem que me passar o e-mail que vocês estão entrando aqui para eu botar no Google Meet, tá? Para eu não ter que ficar autorizando, para vocês entrarem automático. Ó, 68 sobre 100, porque tem 2 algarismos depois da vírgula, tá? Se eu tiver isso aqui, 0,123, como é que eu represento isso em fração decimal? É 123 sobre... 1000. Isso, porque tem 3 casas depois da vírgula. Se eu tivesse 1,5, seria 15 sobre 10. Se eu tivesse 2,36, eu copio o número sem a vírgula e conto. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, então sobre 100. 23,843, como é que vai ficar? Repete. Vai ficar sobre 10, 100 ou 1000? Fala para mim. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, fica sobre 1000. Certo? E agora, se fosse 0,3483, como é que é o número decimal desse número? Três mil quatrocentos e oitenta e três Sobre? 1000. Sobre 10.000, porque tem 4 casas. O que vai me ditar quantos zeros eu boto no denominador é quantas casas tem depois da vírgula. Tá? 0,009. Isso aqui é 9 sobre 10, 100 ou 1000? 10. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, tem que colocar 1, 2, 3 zeros. Se fosse assim, aí tem 9 sobre... Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Aí é sobre 100. Se fosse assim, 9 sobre 10, porque só tem uma casa, entendeu? Uhum. 23,5. Como é que vai ficar isso em fração decimal? Repete o número todo sem a vírgula. Quanto sobre 10 sobre 100 ou sobre 1000? Sobre 10. Isso. E agora, copia esse número 234.628 sobre o quê? Sobre 100. Isso. Muito bem, tem 2 casas. Se eu tiver...
copia isso aqui tudo, sem vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos zeros eu vou botar aqui? 8. 8, tá? Então, isso é o que a gente chama de... Isso aqui a gente chama de fração decimal. É quando eu pego um número que está escrito em vírgula, que é o número decimal, e represento por uma fração. Essa fração se chama fração decimal. E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser, por exemplo, escrever... Se eu te der a fração e eu pedir para você escrever em formato de número decimal, você vai ver, ó. Pega o número que está em cima, que é o 5, 10. Então, é uma casa só. Conto uma casa, vírgula, boto 0. Se eu tivesse 23 sobre 10, escreve o 23, que é o número que está em cima, vê. 10, uma casa só, bota vírgula. Se eu tivesse 245 sobre 100, eu escrevo 245, eu conto quantos zeros tem aqui. 1, 2. Então, eu conto 1, 2 e bota vírgula. Agora, eu estou fazendo o caminho contrário. Eu estou te dando a fração decimal e quero escrever o número decimal. Repete, 1236 e conta. Tem 3 zeros, né? Então, 1, 2, 3 e bota vírgula. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho que pegar, repetir 1, 2, 3, meia. E aí, quantas casas eu vou ter na vírgula? Sobre 10, uma casa, né? Eu conto uma e boto a vírgula. Tudo bem nisso? Entenderam? Sim. Tá. Aí, o que eu falei para vocês? A gente tem a dízima periódica. O que é a dízima periódica? A dízima periódica é quando eu tenho uma sequência que é infinita, mas que se repete num padrão. E aí a gente tem como escrever ela assim, né? Ela tem uma reticências aqui e ela pode ser também representada assim, ó, com tracinho em cima. Isso representa que o algarismo 3 fica se repetindo. Como é que eu represento ela através de uma fração? Eu vou olhar qual é o algarismo que está se repetindo. É o 3. Quantos algarismos distintos, ou seja, quantos algarismos diferentes se repetem? Só um algarismo, que é o 3, né? Então, eu vou botar sobre 9. Outro exemplo, 0,46, 46, 46. A reticências me diz que é uma dízima. Também posso representar assim com uma barra em cima. E aí eu faço. Qual é o algarismo que se repete? 46. Quantos algarismos distintos, ou seja, diferentes, se repetem? 2, né? Que é o 4 e o 6. Então, isso aqui está me falando que eu tenho que botar 2 dígitos 9 embaixo. Na fração decimal, a quantidade de zero que a gente coloca é a quantidade de casas que tem depois da vírgula, não é isso? Nessa aqui, quando é dízima, a quantidade de 9 que eu vou botar no denominador é a quantidade de algarismo diferente que se repete na dízima. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. Isso aqui é uma dízima em que se repete 1, 2, 3, 6. Então, qual vai ser a fração que representa essa dízima? 1, 2, 3, 6 sobre quantos algarismos eu tenho nessa dízima? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou botar 4 dígitos 9 aqui. Foi? Sim. Essa coisa aqui é chamada de... Essa fração é chamada de fração geratriz, porque é a fração que dá origem à dízima periódica, tá? Então, se eu tiver isso aqui, 0,77777, qual vai ser a fração dela? Fala para mim. 7 sobre o quê? Sobre 9. Isso. Se eu tivesse 0,868686, qual seria a fração? 86. Sobre? 9. Isso. Se eu tivesse isso aqui, 22737373 em 7, fone, e aí? Seria 273 sobre 999. Isso.
Agora vamos complicar um pouquinho. Eu tenho agora uma dízima periódica, só que eu tenho um algarismo que não se repete. Tá? Então, isso aqui seria 0,1 e a barrinha só estaria em cima do 23. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai escrever 123, só que agora eu vou ver quais são os algarismos que se repetem na dízima. É o 2 e o 3. Então, eu vou botar sobre 99. Quantos algarismos não se repetem? Somente um. Então, eu vou botar um 0. Então, toda vez que eu tiver um algarismo que não repete na dízima, que eu falo que é o intruso, eu vou incluir um 0 no final. Outro exemplo, 0,2, 123. 123. Então, eu posso representar assim, ó. 0,2, 123. A barrinha está em cima do 123 porque é essa que é a dízima. O que eu faço? Escrevo ela toda, 2123. Vejo quantos algarismos repetem na dízima. 3. Então, eu vou botar 3 dígitos 9. E quantos não se repetem? Só 1. Então, eu boto um 0. Outro exemplo, 0,17, 222. Então, isso aqui é 0,17 e o 2 com uma barrinha em cima. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 172. Eu só tenho um algarismo que se repete, então eu vou botar um 9 no denominador. Quantos algarismos não estão na dízima? 2, então eu vou botar 2 zeros. Deu para entender mais ou menos o esquema? Por exemplo, Sim. se eu tiver isso aqui, 0,87373. Isso aqui é 0,873 barra. Como é que fica? Fica 873 sobre o quê? Quantos algarismos se repetem na dízima? 2. Então, vai ficar 99. E o que não se repete, que é o 8, um 0. 0,123888. Como é que vai ficar? O que eu repito aqui? 1, 2, 3, 8. Quem é Quantos algarismos se repetem na dízima? 1. Um só. Então, eu boto um 9 no denominador. Quantos algarismos não se repetem? 3. 3, né? O 1, 2 e o 3. Então, eu vou botar 3 zeros. Foi? Foi. Tá. Então, vamos fazer mais uns aqui, depois eu vou misturar. Então, aqui, 0,478 barra. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,787878. Quem é que eu vou botar em cima? 7 e 8. E o 4 também, E o né? 4 também. Muito bem. Quantos algarismos se repetem na dízima? 3. Não, 2. 2, né? O 7 e o 8. Então, quantos algarismos 9 eu vou botar aqui no denominador? 2. Quantos algarismos não se repetem? 1. 1. Então, eu vou botar um 0. E agora? O que eu coloco em cima? No numerador. O 1, o 2, o 7 e o 3. Isso. Quantos algarismos pertencem à dízima? 2. O 7 e o 3. Então, eu vou colocar 2 dígitos 9 aqui no denominador. Quantos algarismos não se repetem? O 1 e o 2. 2 também. Então, eu vou botar 2 zeros. Foi? Sim. Sim. Tá. Então, vamos dar uma misturada aqui nas coisas. Como é que eu escrevo a fração desse número aqui, 0,6?
sobre 10, né? Isso, porque ele é um número decimal, ele não tem reticências nem aquela barrinha em cima. Muito bem. E aqui? 6 sobre 9. Isso, por quê? Porque essa barrinha quer dizer que é uma dízima periódica. Tá bom? Agora, vamos supor que eu falo assim, ó. 3,147813768 reticências. Isso é uma dízima periódica, sim ou não? O que vocês acham? Sim, porque tem os 3 pontinhos de continuar, né? Tem os 3 pontinhos. Então, ele é uma dízima, quer dizer que ele é infinito. Mas você tá vendo repetir uma sequência numérica aí, igual a gente? Não tem uma sequência se repetindo. Então, ele é uma dízima, ou seja, ele é infinito, mas ele é não periódico. Então, é uma dízima não periódica. E nesse caso, isso não dá para representar por fração. E aí, ele é um número irracional por conta disso. Como ele não consegue escrever em forma de fração, ele é irracional. Que número que a gente tem que vocês aprendem na escola? O π, que tem lá na circunferência, que é aproximadamente 3,14. Aproximadamente é esse símbolo aqui, é o sinal de igual com tio em cima, tá? Isso aqui em matemática quer dizer aproximadamente. Então, esse número não dá para representar através de uma fração geratriz, porque ele é uma dízima não periódica. Os números, os algarismos que aparecem nele são irregulares, eu não consigo encontrar um padrão, tá? Aonde mais que eu tenho isso? Quando eu tiver raiz quadrada de número, raiz não exata, por exemplo, raiz do número 3. Eu não tenho um número exato inteiro que vezes ele dê 3, né? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, já passei. É 1, alguma coisa, só que esse 1, alguma coisa não é um valor exato. E não tem um número com vírgula que dê exatamente 3. Então, isso aqui também não dá para representar por fração geratriz. Então, isso aqui é um número irracional, que a gente representa pelo i, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 16, aí é diferente. Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso aqui dá para escrever como 4 sobre 1, que é uma fração, que é um número racional. Tá bom? Ó, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem o conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais, a gente tem os números irracionais, que vão estar desse lado aqui. Quer dizer, os irracionais. A gente vai ter os racionais aqui. Dentro dos racionais, a gente tem alguns que são inteiros. E dentro dos inteiros, a gente tem os naturais. Então, é como se fosse uma caixa de papelão dentro da outra. Sabe aquele, ou então aquele boneco, sabe aquele bonequinho que você abre e tem uma outra bonequinha dentro, embaixo, menorzinha? Você vai abrindo, tem uma bonequinha dentro da outra? Já viram? Sim. Então, pensa na menor bonequinha que tá, é mamusca o nome daquilo, né? A menor bonequinha que tem lá dentro. A menor bonequinha são os números naturais. Aí eu pego essa mamusca, coloco dentro de uma bonequinha maior, que são os inteiros. Então, eu posso dizer que todo número natural é inteiro. Porque todo número que eu uso para contar, 1, 2, 3, 10, 40, 1 milhão, ele está dentro dos inteiros, que engloba esse mais os negativos, né? Mas eu não posso dizer que todo inteiro é natural. Me dá um exemplo de um número inteiro que não é natural. É só pegar um número negativo. Me dá um número negativo. Fala um número negativo aí. Tipo -3? Isso. -3 é um número inteiro, mas ele não é natural. É um exemplo de que o conjunto do inteiro, que é esse que eu botei em amarelo, é maior do que o conjunto verde. Certo? E boto esses dois dentro de um conjunto maior, que são esses daqui, ó, os racionais. Então, por exemplo, o número 2/5 é um número racional, que vai estar nessa parte aqui,
mas que não é inteiro, porque se você pegar 2 e dividir por 5, vai dar 0,4, é um número decimal. Então, não é um número inteiro nem um número natural. Então, eu posso dizer o quê? Que nem todo racional é um número inteiro. Exemplo, 2 sobre 5, ou então 0,1, né? Mas eu posso dizer que todo natural é inteiro, porque ele está dentro dos racionais. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Sim. E do lado de cá, eu tenho os irracionais, que são aqueles que eu falei, dízima não periódica, π, raiz quadrada de π, π sobre 8, raiz quadrada de 3, sei lá, raiz cúbica de 12, raiz quádrupla de 20. Nenhum desses daqui tem raiz exata, é uma dízima não periódica, então eles não entram da outra parte, mas todos eles são reais. Então vamos lá. O 2 é ou não um número natural? Sim. Então 2 pertence ao conjunto dos naturais. 2 é um número inteiro? Sim ou não? Também. 2 é um número racional? Sim. Sim, porque ele pode ser escrito no formato de fração 2 sobre 1. 2 é um número irracional? Não, né? Porque o irracional está do lado de cá, do lado da direita. Então, nenhum número pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou ele é racional ou ele é irracional. Tá bom? O 2 é um número real? Sim. É um número real. Então, vocês viram que quando o número é racional, ele não pode ser irracional. Π é um número natural? Π é um número que eu uso para contar? Por exemplo, eu tenho π amigos? Não. Não. Então, ele não é natural. Π é um número inteiro? Não. Também não. Π pode ser um número racional? Não. Π é um número irracional? Sim. Sim. Π é um número real? Sim. Sim. Peraí, real, botei racional. É real. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver um número racional, eu posso dizer que ele é real. E toda vez que eu tiver um número irracional, eu posso dizer que ele é real também. Se eu tiver 2/3, 2/3 é um número natural? Acho que não. Não, né? Porque ele não dá pra... Eu vou falar, eu tenho 2/3 de amigo. Eu tenho um amigo pela metade, 2/3 de uma pessoa, não existe. Então, não é. 2/3 é um número inteiro? Não. Também não. 2/3 é um número racional? Sim. Sim. 2/3 é um número real? Sim. 2/3 é um número irracional? Se ele já é racional, ele não pode ser irracional. Ou ele é racional ou ele é irracional. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Raiz quadrada de 25 é um número natural? Não. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5. 2. Ele é exato. Raiz de 25 é inteira? É. Sim. Sim. Raiz de 25 é um número racional? Sim. Sim, porque é a mesma coisa que 5 sobre 1. Raiz de 25 é um número irracional? Não. Não, né? Porque o que a gente viu? Ele não pode ser, ou ele é racional ou ele é irracional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Raiz de 25 é um número real? É.
né? Porque ele está dentro dos racionais. Se eu tiver 0,8, isso é um número natural? Não. Não, né? Porque eu não vou dizer que eu tenho 0,8 amigos. 0,8 é um número inteiro? Não. Também não. 0,8 é um número racional? Sim, porque eu posso representar ele como uma fração que a gente viu lá no início, uma fração decimal, 8 décimos. 0,8 é um número irracional? Não. Não. Por quê? Porque ele não é uma dízima não periódica. 0,8 é real? Sim. Sim. Todo número racional é real. E o pi? Não, eu já falei, né? Já. Peraí. Raiz quadrada do número 5 é um número natural? Não, porque raiz de 5 não é um número exato. Só você pensar, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Então, de 2 ao quadrado, que é 4, eu pulo para 3 ao quadrado, que é 9. Então, a raiz de 5 está entre 3 e 4, não é um número exato. Então, a gente não usa ela para contar. Então, ela é um número, ele não é natural. Raiz de 5 é inteiro? Não. Também não, né? Porque raiz de 5 não dá também para a gente contar. Raiz de 5 é um número racional? Não. Também não. Porque não dá para escrever em formato de fração. Raiz de 5 é irracional? Sim. Sim, porque ela é uma dízima não periódica. Raiz de 5 é um número real? Sim. Lembra? Eu tenho aqui o conjunto dos reais. Os reais se dividem em racionais ou irracionais. Dentro dos racionais eu tenho os inteiros e dentro dos inteiros eu tenho os naturais. Então, sempre que eu tiver um número que seja racional, ele vai ser real. Toda vez que eu tiver um número irracional, ele também tem que ser real. Todo mundo que está nessa caixa vai ser real. O único número que não vai ser real é quando eu tiver a raiz quadrada de número negativo. Ou quando eu tiver uma raiz em que aqui for par e aqui é número negativo. Por exemplo, raiz quadrada do número menos 4. Isso não é real. Esse número não pertence a nenhum desses conjuntos aqui. Ele é chamado de número complexo, número imaginário. Que aí não entra no que a gente está vendo aqui, né? Ele entra em um outro conjunto e esses números são usados na parte de computação, quem faz informática. Fora isso, na nossa vida real, né, nos números que a gente usa aqui, não vai usar. Então, quem trabalha com computação, ou talvez física, quântica, astronomia, coisa mais assim, é que vai trabalhar com esses números. Por exemplo, raiz quádrupla de menos 8. Esse número também não é real. Ah, mas e se for raiz cúbica de 8? Esse número é real. Porque quando a raiz é ímpar, não tem problema. O problema é quando a raiz é par e o número que está dentro é negativo. Tá bom? Exemplo, raiz cúbica do número 8. É natural? Não é natural. Aliás, é assim. Quanto é a raiz cúbica de 8? É 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, é um número natural, sim. Raiz cúbica de 9. Agora sim. Raiz cúbica de 9 não é natural. Porque não existe um número que ele vezes ele, né? Multiplicado por ele em 3 termos dê 9. Ó. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. De 8 pula para 27. Então, qualquer raiz cúbica que eu pegue entre 8 e 27 é irracional, tá? Raiz cúbica de menos 8 é um número real? É. Raiz
sextupla de menos 10 é um número real? Não, porque o quê? É uma raiz com índice par e dentro é negativo. Tudo bem? Sim. 0,888. Isso aqui é uma dízima periódica que a gente viu que pode ser escrita como 0,8 barra e a fração geratriz dela é 8 sobre 9. Diante disso, ela é um número natural? Eu falo que eu tenho 8 nonos de amigos? Não, não é. Não é natural. É um número inteiro? Não. Também não. Não. É um número racional? Sim. Sim. É um número irracional? Não. Não. É um número real? É um número real? Sim. Sim. Muito bem. Isso aqui é uma dízima periódica, isso aqui é uma dízima não periódica ou isso é um número decimal? Dízima periódica. É uma dízima periódica, que pode ser representada como 476 com tracinho em cima. Esse tracinho representa que esses números estão se repetindo. E qual é a fração geratriz dela? 476 sobre 999. isso, 3 dígitos novos, porque eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Isso aqui é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica ou é um número decimal? Uma dízima não periódica. Isso. Então, se ela é uma dízima não periódica, eu não consigo escrever ela como fração. Então, ela não é racional. Ela é um número irracional. Tá bom? Se eu escrever isso aqui, ó, que número, isso aqui é uma dízima periódica, não periódica ou número decimal? Dízima periódica. É uma dízima periódica. Ela tem um algarismozinho ali que não se repete. Que nesse caso aí é o... Como é que se fala? 2. É o 2. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer a dízima periódica, só que eu vou ter que adicionar os zeros, né? Vai ficar 246. Aí, quais são os algarismos que se repetem? O 4 e o 6. Então, eu vou botar 2 dígitos novos no denominador. Quantos algarismos não se repetem? Um só. Então, eu boto um zero. Então, ela é uma dízima periódica, logo, ela é um número racional. 0,13276 barra. Isso é uma dízima periódica, não periódica ou um número decimal? Isso aqui é o quê? A mesma coisa que 0,13276, 276, 276, né? Então, tem uma coisa que se repete. Então, ela é uma dízima periódica. E aí, como é que eu represento a fração dela? 13,276 sobre... Quantos algarismos se repetem? O 2, o 7 e o 6. São 3. Então, eu vou botar 3 dígitos novos no denominador. Quantos algarismos não se repetem? O 1 e o 3. Então, eu vou botar 2 zeros. Como eu consegui representar por uma fração, ele é um número racional. E ele também é um número real, porque todo número que é racional também é real. Aqui eu também posso falar isso. Aqui também é um número real. E se eu tiver esse aqui? 2,76. Isso é uma dízima periódica, não periódica ou um número decimal? Ele tem aquele... Ele tem isso aqui? Ele tem isso aqui? Não. Não. Então, se ele não tem isso aqui, ele é um número decimal, quer dizer que ele é um número finito. Então, como ele é finito, ele é um número decimal. Então, vai ficar 276 sobre quantos algarismos tem depois da vírgula? 2. Então, eu vou botar 2 zeros. Se eu tivesse isso aqui,
ele é uma dízima periódica, não periódica ou um número decimal? Número decimal. Número decimal, porque não tem reticências. Então, eu copio o número todo sem a vírgula e eu vejo quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Eu boto 2 zeros. Deu para pegar bem isso? Sim. Tá. Aí tem uma coisa que vocês usam muito no ensino médio, que é a notação científica. Que normalmente os alunos se enrolam. Para que serve a notação científica? Lá para química, quando a gente está estudando estequiometria, aquele negócio de balanceamento, quantidade de concentração, molaridade, não sei o quê. Então, a gente precisa saber lidar com número representado em notação científica. O que é notação científica? É uma representação de um número muito grande escrito de uma maneira reduzida. Por exemplo, 100, 1000, milhão, bilhão. Isso aqui é 1 bilhão. Para eu não ter que escrever essa quantidade toda de zeros, eu posso dizer que isso aqui é 1 vezes 10 elevado... Quantos zeros tem? 3, 6, 9. Então, é 10 elevado a 9, porque tem 9 zeros. Então, sei lá, no continente americano existe uma população de 1 vezes 10 elevado a 9 bilhão de pessoas. Isso é uma notação científica. Isso é uma maneira de eu representar um número muito grande através de notação científica. Outra maneira, 0,1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Isso aqui é 1 mol. Lembra disso na escola? Mesmo que você não saiba usar, lembra que vocês já aprenderam? 1 mol. 1 mol de moléculas, 1 mol de átomos, 1 mol de qualquer coisa. Só que a gente não vai escrever essa coisa enorme. A gente escreve assim, né? 6,23 vezes 10 elevado a menos 21, não é isso? Porque tem 21 casas depois da vírgula. É muito melhor escrever assim do que escrever isso aqui, né? Imagina fazer conta de química tendo que ficar usando esse número. Então, a gente precisa se acostumar a usar a notação científica. Então, a notação científica ela é sempre assim. Eu sempre vou ter um número entre 1 e 9 vezes 10 elevado a alguma coisa. Por exemplo, 2,1 vezes 10 elevado a 20. Isso aqui está em notação científica. Agora, se eu escrever assim, 21,6 vezes 10 a 13, isso aqui não está da menor maneira possível. Eu tenho que transformar. Eu vou botar para cá 2,16 vezes 10 a 12. Como eu andei uma vírgula para a esquerda, eu tiro uma casa aqui de cima do expoente. Se eu colocasse assim, 256 vezes 10 a 15. Tá? Isso aqui não está na maneira reduzida. Eu tenho que andar com 2,56 vezes 10 a 17. Certo? Então, a notação científica é sempre só um algarismo antes da vírgula, pode vir alguma coisa depois, vezes 10 elevado à quantidade de casas depois da vírgula. O número 2000, eu posso dizer que é 2 vezes 10 elevado a quanto? Quantos zeros tem? Quantos zeros tem depois do 2? 3. 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2,0 vezes 10 elevado a 3. Mas a gente não bota o vírgula zero porque não tem valor, né? E se fosse o número 20? Eu posso dizer que é 2 vezes 10 elevado a quanto? 1, né? Se eu tivesse só o 2, é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 0? Sim ou não? Porque 10 elevado a 0 dá 1 e 1 vezes 2 dá 2. Aí eu consigo voltar para o número que eu estava. Certo? Ó. Exemplos. Eu posso dizer que é o quê? 3 vezes 10 elevado a quanto?
2. 2. Se eu tiver o número 250, eu posso dizer que isso aqui é 2,5 vezes 10 elevado a quanto? 2 também. Ah, Vanessa, mas tem um 5. Não tem problema. Esse 2 aqui, 10 elevado a 2, está representando que eu tenho duas casas depois da vírgula. 375. Notação científica. 3,75 vezes 10 elevado a 2. Porque eu tenho o quê? Duas casas depois da vírgula. Sim ou não? Sim. Se eu tivesse 2.400, como é que fica isso aqui em notação científica? Fala para mim. 2,4 Isso. e vai ser 3. Isso, muito bem. 2,4 vezes 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. Se eu tiver 25.723, quero escrever em notação científica, como é que eu faço? 2,5 vezes 10 elevado a quanto? 4. Isso. Muito bem. Agora, vamos supor que o algarismo está na esquerda, 0,1. Aí a gente bota o expoente negativo. Isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Para dizer que tem uma casa depois da vírgula, tá? Se for 0,02, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque tem duas casas depois da vírgula. Se eu tiver 0,003, isso aqui é 3 vezes 10 elevado a quanto? 3. 3, só que negativo, né? Porque se você botar 3 vezes 10 elevado a 3, você tem o número 3.000. Né? Aqui é 3.000 reais. Aqui é 3 milésimos de centavo. Onde é que a gente tem na vida real milésimo de centavo? Tem um lugar que a gente vê isso. Onde é que é? Na estrada. É a dica. Tu tá na estrada. Onde é que tem um número com 3 casas depois da vírgula? Gasolina? Gasolina. Vai lá no posto de gasolina. Aí vamos supor, o preço da gasolina é 2,375 centavos. É muito mais caro, mas vamos supor. Por que eles botam 3 casas depois da vírgula? Alguém tem um chute? Por que eles botam 3 casas depois da vírgula e não 2? Ó, quer ver um negócio? 37 centavos mais 37 centavos. Quanto é que dá? 14 vai 1 dá 74 centavos. Agora faz 375 centavos mais 375 centavos. Soma. 10 vai 1. 7, 7, 14 mais 1, 15. 6, 7. Ó. Deu 75 centavos. O fato de eu adicionar 1 milésimo de centavo na gasolina faz com que o preço da gasolina suba mais rápido, tá vendo? Quando eu falava que o litro da gasolina é 37 centavos, 2 litros de gasolina aqui seriam 74 centavos. A partir do momento que eu falei que 1 litro de gasolina é 375 milésimos de centavo, né? E eu somei, aí já aumentou para 750. Aumentou 1 centavo. Aí você vai falar 1 centavo não é nada, mas imagina todo dia milhares de pessoas que estão abastecendo ali. Entendeu? Então, o etanol, o gás, para gasolina, eles fazem isso. Vamos voltar aqui. 0,0004. É 4 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Ó, Menos 4? 3, 4. Isso, menos 4, porque tem 4 casas. Tá? Agora, vamos supor que eu te dou 5 vezes 10 a menos 6. O que você vai fazer? Você vai botar o 5 aqui e vai contar, ó. Eu tenho que ter o quê? 6 casas, né? Depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada uma delas eu coloco um 0. 1, 2, 3, 4, 5. Foi? 4 vezes 10 a menos 3. 0, o 4 está aqui. 1, 2, 3. Em cada casa eu boto um 0. Essa aqui eu já tenho 4, não completa que eu boto 2 zeros. É assim que a gente volta da notação científica negativa para a principal. Entendi. Sim.